Bom, e falando então sobre a situação na China, a mídia mundial comprou hoje a narrativa de que os Estados Unidos e a França superaram a China em número de mortes por Covid-19. Ignoraram sem qualquer questionamento que a China pode ter escondido os números reais da doença. Os americanos registraram 3.416 mortes até a tarde desta terça-feira e a França tem 3.523 mortos. O país europeu agora seria o terceiro com mais óbitos, atrás da Itália, que tem mais de 12 mil, e da Espanha, com mais de 8 mil. A China, onde o surto de coronavírus começou no final de 2019, alega ter tido 3.309 mortos até agora. Segundo dados divulgados pela Universidade Johns Hopkins, os Estados Unidos passaram dos 177 mil casos e são agora o país com o maior número de pessoas que contraíram a infecção. Augusto. Democracias, os países democráticos, eles são transparentes. Eles contam o que realmente acontece. Então, as ditaduras sempre se saem melhor, né? A Cuba, por exemplo, quem é que acredita? Os casos são tantos, 15, 17, serão o que o governo decidir que devem ser. Agora, eu queria aproveitar para dizer o seguinte, da OMS, só queria completar o meu comentário sobre o item anterior, porque o Zé lembrou muito bem que a OMS, quem preside a OMS não é presidente do mundo, mas o Felipe Santa Cruz deve achar que sim, e que ele, como presidente da OAB, tem o direito de opinar sobre temas que pertencem ao mundo dos infectologistas, quando você vai tomar uma decisão desse tipo. Pois bem, ou pelo menos você tem que consultar infectologistas, não deve ter feito isso porque ele não consulta ninguém. Digamos que todo mundo deve então seguir a OMS, quarentena horizontal, quarentena para todos. Nesse caso, a Dinamarca deveria revogar a decisão de começar a reduzir restrições para retomar as atividades econômicas. E a Eslováquia, que anunciou essa decisão também hoje, deve voltar atrás. É só na cabeça de quem não pensa nada, não tem neurônios suficientes para isso, só na cabeça dessa gente é que pode surgir uma ideia dessas. E eu também queria registrar, para falar de gente que fala sobre o que diz, comenta o que não sabe. Eu notei que estavam presentes na entrevista de hoje para falar sobre coronavírus, medidas sobre coronavírus, 3 ministros, o Mandetta, da Saúde, o Sérgio Moro da Justiça e Segurança Pública e o Paulo Guedes da Economia, que, segundo os jornais, já são demissionários, se não foram demitidos sumariamente, porque hoje cedo nós estávamos comentando no Jornal da Manhã isso aí, como é que estava o noticiário dos jornais, aí tinha uma matéria, não sei de qual jornal, dizendo, não, porque o Moro está mal por isso, o Mandetta está assim, assim. Aí eu comentei o seguinte, que eu repito aqui, eu quando dirigi redações, alguém vinha com essa conversa de uma fonte que prefere não revelar seu nome, pode parar, se não pode revelar o nome nem a mim, o repórter, eu não diria a ninguém, se fosse uma fonte confiável. Então não pode vender esse peixe aí para leitor nenhum, porque isso aí é coisa para o PROCON. Certas edições de jornais, quem comprou deveria devolver, ter o dinheiro de volta e recorrendo ao PROCON. Porque tem defeito aí de fabricação, tem algum problema grave, é um produto que não confere com o que foi prometido a quem comprou. Então é isso, quando vem fontes bem informadas, um ministro do Supremo que prefere não revelar seu nome, podem parar, recomendo aos leitores, parem de ler, joguem fora, porque é conversa fiada. Zé Maria. Isso não consta mesmo no manual, não. Se você acredita na fonte, você tem que dizer, olha, é isso. E há, sim, uma clara tentativa de implicar esses ministros contra o presidente Jair Bolsonaro.
Às vezes até existem comentários assim, nossa, o tal ministro está saindo bem, aí essas conversas palacianas acabam vazando e tendo uma interpretação nova. O presidente Jair Bolsonaro está definindo pessoalmente ali como devem ser essas apresentações, inclusive com a participação do ministro-chefe da Casa Civil, general Braga Neto, e de que forma. Se ele inclui o ministro Sérgio Moro e o ministro da Saúde, é porque ele acredita que essas pessoas estão falando em nome do governo, mas falando também em nome do governo. Não são governos paralelos. Ninguém acredita que existe o governo da saúde, o governo da segurança pública e o governo da economia. Quem acredita nisso está vendendo errado, porque, na verdade, o governo é do presidente Jair Bolsonaro. E existem estas pastas que compõem o governo. Se há divergências aqui e ali, o que é verdade, né? Mas elas se unificam no Palácio do Planalto. É por isso que eu concordo plenamente com Augusto quando diz que um presidente da República não pode fazer um pronunciamento oficial. Isso não é uma live, isso não é uma conversa informal. É um pronunciamento usando uma rede de rádio e TV. As redes, elas são formais demais, devem ser usadas em última instância, porque é uma requisição obrigatória, né? Uma imposição, é uma censura imposta, ou seja, tira todas as programações de rádio e de televisão e coloca o pronunciamento do presidente. Tem que ser uma fala direta do governo. Então, se é de governo, não pode ser exclusiva do presidente da República, até porque ninguém elege um ditador por 4 anos. Elege um presidente da República para tocar um projeto aprovado durante a campanha eleitoral.